de um pouco mais empoderada. Essa palavra existe em português, né? Enfim. Hoje eu vou contar da história de como eu comecei a usar lente de contato. Hoje eu vou contar a história de como eu comecei a usar lente de contato. Faixas de pedestres estão localizadas e a luzes do tráfego, sinaleira em Porto Alegre, semáforo, que é um dos exercícios que a gente faz, de olhar na distância, não ficar só, tipo, presa, assim, Ok. A primeira coisa que eu me sinto confortável de dizer, encorajo, por meio do que eu já aprendi, faça essa tentativa de tirar os óculos, tirar as lentes. Se tu gosta do óculos, talvez não, esquece tudo que eu tô falando. Tem gente que acha o óculos bonito e confortável, então vai fundo. Apesar de sempre ser aquela coisa que tu vai depender de usar pra enxergar bem. Eu não tenho nada contra o óculos em si, mas a lente do óculos realmente limita a tua visão. Gradativamente pode piorar. Eu tenho certamente um viés mais natural de como eu vivo a minha vida nesse momento, mais do que nunca. Essa coisa de tirar a lente, tirar o óculos e tentar realmente deixar meu corpo sem ajuda de coisas artificiais funcionar. Mas tem que ser também gradual, porque a minha vida inteira, por tantos anos, eu não tive essa prerrogativa, ou mesmo nem considerei essa possibilidade. Então eu recomendo que se tem alguém com um caso parecido, que tenha um grau muito alto, não simplesmente tire o óculos do nada, mas que sim comece tirando em casa. E se tem uma pessoa que gostaria de ir pra uma caminhada contigo, ou dependendo da miopia, uma corrida e tal, essa pessoa fica do teu lado e pode te auxiliar a perceber as coisas, por exemplo, se tem um degrau, ou se tem um poste, ou se tem um hidrante, coisas que talvez tu não perceba se tem uma miopia muito alta. E é interessante essa possibilidade de relacionamento, de dependência com uma outra pessoa também, que vai estar sendo os teus olhos. Hoje eu queria falar desse sentimento de libertação que eu tive, porque desde 3 ou 4 anos de idade eu comecei a usar o óculos e eu não me sentia confortável sem eles. Eu comecei a usar óculos quando eu tinha 3 ou 4, aquele objeto pesado no meu rosto realmente não era mais confortável. Milagre da lente de contato, elas eram rígidas e era desconfortável de usá-las, então eu tive que fazer uma adaptação. Eu queria muito parar de ter preconceito desse julgamento dos meus colegas na escola, fundo de garrafa, essas coisas. E foi muito difícil, imagina uma criança com 9 anos colocando uma lente de contato. Se o olho ficava muito seco, elas caíam do meu olho. Eu ficava nessa tensão constante de quando as minhas lentes vão cair novamente. Os meus pais decidiram, porque eu era muito pequena, que eu ia mudar as lentes pra gelatinosas, que eram mais confortáveis, talvez maravilhosas, a lente de contato, especialmente essa que era fácil de usar. E eu não precisava mais me preocupar com os apelidos dos colegas na escola. Os especialistas sugerem que tu use ela por 8 horas por dia, dependendo da lente, eu imagino, dependendo do olho, dependendo da pessoa. E, na verdade, eu não parava de usar lente. Eu usava desde o horário de sair da cama, ou talvez até quando eu estava na cama. Tinha horas que eu dormia com o estojo de lente na minha cama. Digamos que das 7 da manhã até 10 da noite ou mais tarde, eu estava com a lente de contato que reduz a oxigenação do olho. É desconfortável às vezes, deixa o olho vermelho, seca e tudo mais. Mas eu não conseguia, depois de uns anos, eu simplesmente não queria saber muito do óculos. E às vezes limita um pouco o movimento se tu quer praticar esportes. Na piscina tu tem que retirar. O grau aumentava, porque é uma miopia progressiva, e ficava pesado. Às vezes eu só me abaixava pra pegar uma coisa no chão, o óculos caía, era um desastre. Às vezes quebrava, às vezes rachava, às vezes não acontecia nada. Dependia do chão, então eu comecei a ficar assim, que droga, esse óculos. A lente era a minha salvação, e eu achava que a lente era uma coisa assim divina na minha vida. Com o tempo eu comecei a usar maquiagem, colocava rímel, lápis de olho, aqui que a gente aponta, né, o lápis mesmo. Não só colocava dentro, embaixo, mas em cima e também aqui nesse cantinho do olho, contorno e tal. E aquela coisa virou um hábito, no início não tinha problema, mas depois de um tempo que começa a acumular sujeira, criava fungo na lente. Então eu fazia um esforço muito grande pra tirar bem com um removedor de maquiagem pra olho antes de dormir. Ainda assim eu tinha terçol, eu tinha conjuntivite com uma certa frequência e ficava com os 2 olhos super inflamados. A minha visita ao oftalmologista era muito frequente, tanto para aumentar a minha receita do óculos e da lente, quanto por causa das infecções e inflamações que eu tinha no meu olho, que às vezes eram simplesmente de tocar no olho, e às vezes questão da maquiagem ou poluição, enfim. Quando eu comecei a entrar em contato com a melhora natural da visão, o método Bates, não só os professores, mas também as pessoas que fazem
os exercícios e estudam o método e mudaram suas vidas. Muitas dessas pessoas passando dias inteiros ou algumas horas do dia sem usar lente de contato, ou óculos, né? Eu vou falar mais da lente de contato porque é o que eu uso mais frequentemente. Na verdade, funciona para os dois. O mesmo esforço que o ajuste do olho para lente de contato funciona para óculos e vice-versa. Essas pessoas tinham essa coisa em comum, de sempre tirar a lente de contato e deixar o olho meio que livre, assim, para ser o que é. Essa mudança no hábito, em termos de colocar a lente no primeiro minuto que tá acordado e tirar no último minuto que tá acordado, eu comecei a questionar. Em 2017, quando eu comecei a pensar na possibilidade de fazer isso, mas era muito difícil pra mim. Agora que tá com sol e eventualmente ver as cores dos lugares onde eu vou, em casa e tudo, eu me sinto um pouco mais segura. Mas na verdade é uma coisa que no início eu ficava muito desconfiada se não ia causar um acidente e tudo. E já vou usar esse momento para dizer, sim, pode ser arriscado, depende do grau da pessoa de miopia, depende dos problemas de visão em geral, e depende da confiança também que a pessoa tem na rotina que ela vai experienciar sem as lentes. Então eu comecei a tirar as lentes em casa, porque eu sabia que eu não seria atropelada, por exemplo, ou não bateria nas pessoas, ou não deixaria de ver um poste. Então essas coisas são as coisas que eu precisava me preocupar. E eu comecei a questionar sobre essa possibilidade e considerar que talvez eu pudesse tentar. Principalmente depois que eu encontrei uma amiga da Lituânia. Ela tinha menos 7 de miopia e ela simplesmente decidiu que ela não ia mais usar os óculos e ainda manteve o uso das lentes, mas sempre reduzindo a prescrição. Também começou a tirar com muita frequência a lente e ela disse que isso melhorou drasticamente a visão dela. Então, com o depoimento e a experiência dela, eu apliquei na minha rotina também. Mas começou bem devagar. E tendo certeza que eu estaria segura em casa ajudou bastante. E eu comecei a usar por períodos curtos de tempo. E tive certeza que eu não ia fazer coisas como, por exemplo, ficar na cozinha e fazer uso de qualquer utensílio que poderia representar cortes e que eu fosse bater minha cabeça, por exemplo, em algum lugar. Então eu tentava realmente pensar e planejar quando que eu vou parar de usar minha lente. E parece complexo, talvez no primeiro dia pode ser que exija um pouco mais de planejamento. Tu começa a fazer isso, percebe que tu simplesmente precisa prestar um pouquinho de atenção nos trajetos que tu faz na casa e onde as coisas ficam, para tu usar um pouco da tua memória também, que na verdade é um bom exercício. Sempre achei que eu tinha uma memória que poderia melhorar. Talvez isso tenha ajudado a memória, porque eu comecei a prestar mais atenção e eu comecei a me sentir muito mais presente nas coisas que eu tava fazendo. Aquela coisa que alguns mestres de yoga ou de meditação falam, que pra tu ficar no momento presente. Pra mim, tirar a lente, tirar o óculos ajudou muito. É difícil de explicar sem ter aquela experiência. Eu comecei a realmente prestar atenção no que eu tava fazendo, no mínimo por questão de segurança, tentar realmente perceber o espaço e perceber o movimento das coisas, já que eu não conseguia ver os objetos e a minha casa com detalhes. E eu comecei a perceber que era possível. Ok, vamos fazer alguma coisa um pouco mais audaciosa. E comecei a seguir o conselho dessa mesma amiga minha. E ela começou a falar, tira o óculos, tira a lente e vai pra uma caminhada ao redor do bloco da tua casa. Ah, ok, ótimo. Eu tô muito empolgada. Vai ser super divertido. Quando ela falou isso, eu pensei, nossa, ela não sabe o que ela tá falando, porque a miopia dela é menos 7, a minha é muito mais alta. Eu não consigo ver como ela entende a minha situação, eu não vou fazer isso porque é muito arriscado. E começou com esse pensamento de rejeição. Evoluiu pra tá, mas é só ao redor do bloco. E se eu for num horário do dia que não tem ninguém na rua, talvez funcione. Eu fiquei muito nervosa, coloquei o óculos no bolso só por precaução. Só se viesse uma pessoa doida, assim, na minha direção e eu tinha que me esquivar dela, alguma coisa assim que vinha na minha cabeça. E foi um sucesso. Eu me senti muito bem. Por algum motivo, os meus olhos se sentiram mais relaxados. E eu me senti um pouco mais empoderada. Eu percebi que era possível, que era uma questão mais de me sentir confiante. Psicologicamente, eu precisava trabalhar naquele mindset pra eu poder simplesmente ter um plano e executar, obviamente ter cautela, mas que não ia ser um bicho de 7 cabeças. A minha próxima aventura foi que eu caminhasse também com óculos no bolso no início e talvez lente, enfim, dependia do dia, às vezes eu escolhia um outro, pra eu conseguir chegar no parque. Demora 20 minutos caminhando. Eu tive essa ideia, mas eu pensei, não, o que eu vou fazer, eu vou colocar a lente, chegar no parque, daí eu vou tirar a lente, porque daí não vai ter carros, não vai ter nenhum risco grande. E eu vou conseguir ainda assim ter essa experiência de tirar a lente e ver como é num lugar que originalmente eu sairia podendo ver os detalhes na distância e tudo mais. Como uma primeira tentativa, eu achei mais seguro e eu acho que coisas graduais funcionam melhor geralmente pro corpo humano, pro cérebro, por segurança.
eu acabei decidindo só tirar a lente totalmente quando eu estivesse no parque, sem carros e sem grandes riscos, além dos coleiros de cachorros, que também um dia eu me enrosquei numa que eu não conseguia ver. Eu senti uma coleira se enroscando no meu pé, eu não sabia o que estava acontecendo, e eu expliquei para as pessoas, desculpa, eu não consegui desviar porque eu tô sem meu óculos, e ok. Tipo, elas ficaram se desculpando também, e eu tava muito preocupada no início como seria, e no final também não foi um bicho de 7 cabeças, de novo. É super tranquila. No final das contas, tu tem a cooperação das pessoas e tu acha que isso vai ser super hostil se eu fizer alguma coisa errada, muito perigoso. Mas não é. No parque as pessoas estão felizes, os cachorros estão felizes, e a coleira enroscou e tudo bem, eu não consegui ver. Então eu comecei a trabalhar naquela coisa psicológica. As pessoas são minhas amigas, se eu tiver alguma dificuldade, tudo bem, entendeu? Eu posso pedir ajuda, eu posso pedir informação se eu me perder e tal. Então essa coisa psicológica começou a vir muito forte pra mim, pra ver que os exercícios dos olhos não é só físico, tem a coisa da limitação mental. Então o primeiro dia foi de sucesso, eu comecei a perceber que na verdade eu sabia muito bem a rota e eu sabia exatamente onde as faixas de pedestre estariam localizadas, sabendo onde os semáforos estão localizados também nessa caminhada de 20 minutos. Ruas principais não são tão ocupadas nesse trajeto, não são tão cheias de carro, até mesmo pessoas, então foi tranquilo. Eu consegui também, em algum momento que eu decidi que eu tava me sentindo muito confiante, consegui ir pro parque sem a lente, sem óculos. Foi maravilhoso, porque mais uma vez eu estava totalmente presente. Eu comecei a caminhar, prestando atenção. Às vezes tinha uns galinhos de árvore que eu não via a tempo e, tipo, tocava assim perto do meu olho. Eu pensava, nossa, eu tenho que andar bem devagar. Eu fiquei mais confiante, cheguei no parque, olhava na distância, que é um dos exercícios que a gente faz, de olhar na distância, não ficar só, tipo, presa assim nessa... Fica presa nessa distância curta, o olho não faz, na verdade, o trabalho natural que uma pessoa com olho saudável faz. Então eu tentei, com o tempo, perceber que tem certos hábitos que eu conseguia fazer de forma consciente, que um dia pode ser inconsciente, que vai ser tão automático pra mim olhar na distância, não ficar só tentando olhar aqui numa distância próxima do meu olho, que isso, na verdade, ajuda os músculos minúsculos do olho a trabalharem de uma forma saudável. E por isso a importância de tirar a lente e de tirar o óculos, porque na verdade eles limitam um pouco esse exercício de foco do olho e os músculos ficam quase como atrofiados. É uma coisa que não ajuda quando tem esse objeto no teu olho, do óculos, ou a lente de contato realmente limita o movimento dos músculos dos olhos. Tem um benefício muito grande de tirar esse instrumento de visão, se eu posso chamar assim, e deixar o olho completamente livre para visualizar, para imaginar coisas, para o olho trabalhar mais naturalmente. Então, esses dias que eu comecei a ir no parque, porque começou a virar um hábito meu, eu percebi que, na verdade, eu tava segura, porque eu realmente sabia o que eu tava fazendo. Então, eu apenas recomendo que as pessoas não simplesmente decidirem, então, tirar minha lente, tirar meu óculos e hoje sair caminhando, por exemplo, numa rua de São Paulo, da capital. Não faça isso porque não vai funcionar e muitas coisas podem acontecer nesse trajeto, eu concordo. Tem que ter um certo equilíbrio e eu recomendo que seja uma coisa gradual. Essa é a minha dica, espero que seja útil, desde que as medidas sejam tomadas de uma forma segura, com precaução. Espero que tenham benefícios que surjam dessa aventura de tirar as lentes, tirar os óculos. Tem gente que não piora porque simplesmente o corpo delas talvez seja mais resistente, o olho é mais forte, enfim, não sei como definir, simplesmente não acontece. Mas no meu caso, com o tempo eu fui usando mais e mais lente, mais e mais óculos, a minha miopia foi aumentando, não parou. Eles falaram, quando tu fizer 20 anos, tu vai simplesmente ver que o teu grau vai estacionar. E meu grau não exatamente estacionou, ele continuou crescendo, talvez de uma forma menos acelerada. Não tem como saber o que vai acontecer, só tenta fazer isso em casa por umas horas e ver como tu te sente. É importante se conectar também com essas sensações físicas do corpo. Eu não preciso nem tentar convencer ninguém. Se tu te sente aliviado, que é o meu caso muitas vezes, é um sinal de que é uma coisa saudável. Pra sair de casa tem que ter essa mudança gradual. De preferência com uma pessoa que tu conhece, segurando a tua mão, dependendo da visão, se é uma visão um pouco mais míope como a minha, ou se não há tanto. Tem graus de diferença. Se tu tem menos 1 de miopia, não vai fazer muita diferença e tu vai conseguir reduzir essa miopia provavelmente muito rápido, talvez em alguns meses. Depende da pessoa, mais uma vez. Seria interessante tu conseguir tomar esse poder de volta e poder ter escolha se realmente tem essa possibilidade de tirar a lente e o olho relaxar e a miopia reduzir, por que não tentar?